eu quero compartilhar com vocês uma palavra que ela é um pouco delicada em alguns aspectos, mas eu peço, por gentileza, que vocês abram a sua Bíblia, livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, nós vamos dialogar um pouco aqui, tá? A partir do verso 3. Amém aí? Glória a Deus. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é a fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada dele podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Queridos, eu não sou muito de costume fazer isso aqui. 1 Timóteo, capítulo 6. Seis, irmão. 6. Meia, irmão. Meia. Todo mundo ouviu 3. Rapaz, ninguém quer que eu ministre sobre dinheiro. Olha aí. Amém, queridos. Ninguém quer que eu ministre sobre dinheiro, irmão. É greve, não? A partir do verso 3. Capítulo 6, a partir do verso 3. Vou ler de novo, irmão. Rapaz, essa igreja está feliz hoje, viu? Eu espero que quando eu termine a ministração, todo mundo fique feliz, amém? Queridos, número 6, 1 Timóteo, a partir do verso 3, terceiro, amém? Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e nada dele podemos levar.
Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Amém? Eu não gosto de fazer, não sou muito de fazer isso, mas vou pedir que vocês repitam comigo o verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Alguém pode até perguntar, irmão, mas isso é espiritual? Não, queridos, é só a questão didática, tá? Para que a gente possa realmente estar aberto os nossos ouvidos. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês realmente essa palavra diretamente sobre dinheiro. E quando Zira estava ministrando, ela não sabia disso. Eu fiquei feliz quando Zira estava ministrando, né? Porque foi o último culto. E ela falou sobre o que, irmão? Dinheiro, não foi? Sobre dízimo, sobre oferta, foi, não foi? Coisa maravilhosa, né, irmão? E eu dizendo assim, Deus, que coisa boa, nós vamos fechar 2022, né? Falando de um assunto tão importante. E vamos abrir 2023 falando também um assunto muito importante. E aí eu acredito que tenha sido também, não querendo espiritualizar as coisas, mas de certa maneira tem sido uma confirmação de Deus para nós, para que a gente possa falar sobre esse assunto. De antemão, essa palavra dinheiro, ela já foi muito... tem uma palavrinha que se faz como... Esqueci até a palavra agora. Estigmatizada, mas uma palavra um pouco mais social. Mas, enfim, ela foi muito usada de uma maneira tão pejorativa que a gente, por sociedade, a gente acabou realmente tendo até não muita vontade nem de tocar no assunto. Queremos, mas nós não gostamos de falar sobre o assunto. E chegamos a um nível de privação, né? De privacidade, na verdade, e a gente toma toda essa área como uma área tão escondida que nós temos vergonha, né, até de comentar, até se torna, não sei se é antissocial, a gente comentar até os nossos salários com as pessoas. Eu às vezes gosto de até brincar com os meus amigos, que eu falo assim, eu sei que você não quer dizer o seu salário, mas se eu for na internet eu descubro. Servidor público não tem para onde correr, né, irmão? Vai lá e você sabe quanto é que tem. Mas é um assunto tão... que às vezes nós não levamos na espiritualidade. E realmente, quando se fala em dinheiro, a gente acaba estando armados. Quando se fala em dinheiro, a gente acaba sendo armado, querendo se proteger de alguma maneira. As igrejas poucas falam sobre o dinheiro, a não ser em momentos que realmente é aquele momento da oferta e dízimo. Eu, pelo menos, como vocês sabem, eu não gosto muito de estar chamando para ofertar e dizimar. Eu oro a Deus para que isso desperte em nossos corações e que a gente chegue por... eu já vi pessoas já nesse ritmo, vindo aqui na frente e ofertar e dizimar. Não somente adultos, mas já vi crianças. Isso é muito bom e é importante. Esse assunto ele é tão sentimental, ele é tão sensível que até os nossos pais, eu digo assim, nossos pais, nossos avós, eles nos traumatizaram em relação a isso. Não sei se vocês já passaram por essa experiência dos seus pais,
é que quando alguém pegava no dinheiro, os pais já mandavam fazer o quê? Lavar as mãos. Porque o dinheiro é... Olha, todo mundo sabe. Mas se o dinheiro é sujo, irmão, quem quer dinheiro? Aí você quer se melar, né? Quer se sujar, né? Né, irmão? E não souberam nos ensinar. Na verdade, a cédula, aí depois, quando a gente cresce, a gente vai entender, né? Porque aquela cédula, ela tem a situação dela, ela passa por várias mãos, ela passa por vários lugares, e aquilo ali realmente vai ter germe, vai ter as suas partes sujas, entre aspas. Mas os nossos pais, eu não estou aqui culpando, mas de certa maneira não tiveram uma doutrina financeira, não tiveram um conhecimento financeiro para que pudesse nos orientar. Então nos traumatizaram a nos colocar em nossa mente, inconscientizar a nós de que algo é sujo e eu não tenho que tocar. E que na verdade é o inverso, nós precisamos exercer essa situação aos nossos filhos, aos nossos netos, dizer, não, você tem que explicar de toda a situação, né? E tem que dizer, não, pode tocar, pode pegar, porque ele é bom. Amém, queridos? E o dinheiro é bom, irmão, sim ou não? Eu tenho o costume de pensar que o que faz a Terra ela girar realmente é a questão gravitacional. Eu acho que aqui tem professores, né, em relação à estrela que a gente chama de Sol, mas eu acredito que o que impulsiona é o dinheiro. O mundo ele é impulsionado por dinheiro, querendo ou não. Depois eu vou, vocês tentam me lembrar, mas depois eu vou trazer algumas experiências minhas, não muito boas, mas eu gosto de compartilhar, me faz sorrir. Os sofrimentos que eu tive antes me faz sorrir hoje, é muito gostoso, irmão. A ponto que em nossa casa realmente não teve essa doutrina, não teve essa situação, essa orientação, e a gente vai levando isso para todos os âmbitos. A gente vai levando isso para a questão profissional, vai levando isso para a questão religiosa e social, relacionamento, enfim. É tanto aquela situação que não tem um equilíbrio, né? Então nos ensinaram o que é sujo, o que não presta, mas que muitos pais começaram a também ensinar muitos filhos e filhas que pudessem se casar com pessoas que tivessem boas condições. De que maneira? Quando a menininha chegava e dizia, pai, eu estou apaixonado, sei lá, espero que isso chegue assim em mim, bem distante, mas quando elas chegavam, então quando os meninos chegavam, então os pais se preocupavam logo se realmente aquele namoradinho ou aquela namoradinha tinha condições financeiras. Ou tinha alguns pais que diziam, o rapaz trabalha. Ou seja, a primeira coisa que se preocupa. Hoje, dou graças a Deus pelas nossas educações espirituais entre eu e minha esposa, e nós estamos ensinando as nossas filhas para a primeira coisa que ela possa encontrar em um homem é Deus. Primeiro, veja se aquele homem, ele ama o Senhor acima de todas as coisas. Então, se o homem ama ao Senhor acima de todas as coisas, irmão, aquele cara ali realmente já pode ser um bom partido. Apesar que depois eu vou começar, trabalhar. Mas faz parte, né, irmão? Porque é importante, né? Eu até ensino as minhas filhas sobre realmente a questão do dinheiro, a questão de investimento. Isso é importante demais. A ponto que eu não sei se eu já disse, mas chegou um momento que ela me emprestou dinheiro. Que ela não veja esse vídeo, senão vai me cobrar. Mas por que eu estou falando essas coisas? Eu estou tentando trazer você para um conhecimento mais racional. E a gente vê na Bíblia várias situações realmente que envolveram dinheiro. Em Samuel, no capítulo 2, ele fala assim, ergue da poeira o indigente, da imundície levanta o pobre. O profeta está dizendo que Deus ergue o indigente do pó e da sujeira, da imundícia, ele levanta o pobre.
Ora, se Deus gostasse de pobreza, ele deixava as pessoas permanecer na pobreza. Agora, é uma questão muito lógica no reino espiritual, mas é ilógico no reino físico. Porque aos pobres, o que se faz, irmão, para ajudar aos pobres? O que é que a Bíblia nos ensina para ajudar aos pobres? Não é dar dinheiro, é pregar o evangelho. É interessante isso, né? Jesus disse: aos pobres, pregue-se o evangelho. E às vezes a gente não consegue entender essas orientações de Cristo. E muitas vezes nós, como cidadãos e nós mantemos as pessoas na pobreza. Porque nem sempre dar dinheiro, dar uma cesta básica, está ajudando alguém. Amém? Eu tive uma experiência dessa, irmão, não vou dizer o nome da pessoa, mas vou falar bem assim por alto. E esse rapaz estava passando uma necessidade muito grande e apareceu um serviço assim, de ar-condicionado. E aí eu vi que esse rapaz estava precisando e eu chamei ele não sabia de nada dessa área, mas cara, vamos lá, porque pelo menos eu vou te ajudar. E a gente foi e fizemos lá o serviço. E eu dei a ele, depois que terminou o serviço, eu dei a ele praticamente 90% do serviço. E olha que todo o serviço fui eu que fiz. E eu saí alegre com aquilo ali, porque eu fiz o cara trabalhar, tá? Então estou ali, enfim. Irmãos, sinceramente, esse cara não chegou com praticamente quase nada em casa. Gastou em droga. Eu ajudei ele, mas eu não dei dinheiro. Entendeu? Então, nós precisamos entender que em certos momentos, dar dinheiro também não ajuda, você está prejudicando. Porque eu digo que Deus, ele chama a nossa atenção em relação a isso. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus fala assim, que Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Queridos, a pessoa que não é fecundo, essa palavra no hebraico, ela quer dizer mais do que fecundos e mais do que a questão de multiplicação. Eu sei que aqui Deus está falando para o homem e a mulher na situação social para que eles pudessem reproduzir, né? Mas essa palavra fecundos no original hebraico também eles usam nessa questão financeira, ser fecundos. Tá? Ser próspero. A mulher que ela tem uma boa saúde, que ela tem o seu corpo bem preparado, o seu corpo pronto para ter filhos, que não tem nenhum problema, que ela realmente é fecunda, então ela sempre vai ter filhos. É a mesma coisa quando a gente leva para a nossa vida espiritual ou a nossa vida financeira. Não quero... é uma linha fina, eu estou tentando não trazer realmente a questão financeira, eu quero falar diretamente sobre o dinheiro, amém? Vou tentar trazer isso aqui para vocês. É porque é um assunto que é muito difícil de se falar, de se ouvir também, mas é muito importante, amém, queridos? E por que nós estamos falando sobre o dinheiro? Porque mais da metade, ou quase 100% das pessoas se corrompem. E uma das primeiras coisas é o dinheiro. Irmãos, não precisa de milhões para que o homem possa ser corrupto. Às vezes nós colocamos a culpa na corrupção, onde está nos patamares mais altos, e nós nos tornamos corruptos também. Uma coisa que me chamou muita atenção uma vez com a minha esposa, acho que não sei se ela lembra mais, a unção do esquecimento pousou sobre ela. Mas a unção da lembrança veio para mim. É uma só carne, a gente vai se lembrando. E uma vez nós fizemos feira e ela é daquelas mulheres que é só ela que faz isso, tá, gente? Ela fica vendo todo... Não, se for uma linha assim, ela fica olhando item por item, verificando tudo que foi feito. Só ela que... A maioria das mulheres fazem isso. E ela fica lá olhando. E eu nunca pensava nisso. Por quê? Não já pagou, rapaz? Tá lá, vamos embora. Mas chegou um desses momentos. Se vier um erro, vai corrigir, né?
E aí veio um desses momentos que veio um erro. Mas o erro não foi a pessoa que faltou para nós. Foi excesso para nós. Aí é que chega, irmão, a diferença. Irmão, quando você paga por um produto que você não pegou, qual é o sentimento? De raiva. Não, eu vou voltar lá. E vou dizer, faltou. Agora, se você compra um produto e vê o dois, o que é que você faz? Né, irmão? E aí veio o produto a mais. Aí eu disse, e agora, neném? Ela disse, agora a gente vai voltar e vai resolver esse negócio. Agora, queridos, veja só, isso é muito bom, porque às vezes uma manteiga, um queijo, é muito simples, irmão. Aí você eleva isso aí para, vamos dizer, uns 5 milhões. Você é uma pessoa que mexe com muito dinheiro. E a facilidade ali para você ter isso. Você faria o quê? Eu sei que a resposta seria, não, irmão, eu realmente devolveria. Só que não, irmão. A maioria das pessoas não faria isso. Eu também não me confiaria, não. Porque o homem, ele já dizia, eu ganhei. Não vou mais à igreja. Bloqueio as pessoas no WhatsApp. Fico só postando as minhas férias eternas nas praias, nas piscinas. Cadê Deus aí? Irmão, se no menor, e a Bíblia diz assim, se você for fiel no pouco, querido, se você é infiel, nunca Deus vai te colocar no muito. A gente pode se iludir querendo ficar no muito, mas não é Deus colocando. Então, quando Deus diz assim, ó, sede fecundos, sede próspero, multiplique, Deus está dizendo, você foi chamado para isso. Seja fecundo. Amém, queridos? Na Bíblia também fala, em Tiago, capítulo 6, verso 17, que na própria igreja houve vários ricos, e muitos ricos. E às vezes a gente condena uma igreja que ela realmente tem pessoas muito ricas. O nosso pré-julgamento para o dinheiro é tão grande, irmãos, que a gente muitas vezes chega a não acreditar na conversão de um milionário. Vamos dizer, um jogador de futebol. Fulano... Hã? É o 5, né? É porque aqui eu digitei bem rápido, irmão. Quando a gente vê alguém milionário se convertendo, a gente até deixa de acreditar. Será que realmente esse cara ele é convertido? Vamos dizer aí, um exemplo de jogadores de futebol, tá? Como é que um cara tão milionário vai se converter? Não vou dizer nomes aqui para a gente também não tá muito dando ibope. É um pré-julgamento tão intenso, queridos, que nós acabamos não acreditando na salvação das pessoas. Você sabia que existe mais preconceito do pobre para o rico do que o rico para o pobre? O pobre tem mais preconceito com o rico do que o rico tem com o pobre, irmão. Então, veja que a questão não é a riqueza, é a pessoa. Bem? Agora, o dinheiro, ele realmente vai nos tornar rico e sustentável? Sim, ele vai. Depois eu vou entrar em algumas partes aqui para que vocês possam entender. Nos tempos de Cristo, Marcos capítulo 12, verso 41, sentado diante do cofre de esmola, observava a multidão que punhava as moedas. Muitos ricos davam grandes quantia. Jesus senta diante do cofre de ouro, né, que era o tema que se dizia, e ele começou a observar as pessoas colocando. Se você for ler essa passagem, você vai ver que não somente os ricos estavam colocando, mas também os pobres estavam colocando as suas ofertas. E a Bíblia diz que poucos davam dos seus poucos, e outros davam de muito, os ricos davam de muito.
E naquele impasse chega uma mulherzinha, a viúva, né? Aquela música que tem a viuvinha, traz ofertinha, vem? Uma vez eu fiz uma brincadeira na minha adolescência, eu não presto, irmão. Aí eu estava no culto assim, só de adolescente, no 10 de Adal. E aí, vamos tirar a oferta? Vamos, tá? Aí eu fui lá com 1 centavo e coloquei lá. Aí a dirigente, que é isso, você está querendo brincar? Eu disse, não, mas é ofertinha. A Bíblia não diz da ofertinha, a ofertinha eu só tenho 1 centavo. Olha, a pessoa que é criança, irmão. Mas depois que tem filho, a gente paga o preço. Queridos, o que eu estou querendo trazer para vocês, que o dinheiro não é um bicho de 7 cabeças. Não é ruim, não é doloroso. Não tenham vergonha. Deus nos chamou realmente para dominar a riqueza. Há uma diferença entre dominar a riqueza e ser dominada por ela. O que eu vejo, a Bíblia, ela mostra a maioria de quem Deus chamou, a maioria era rico, irmão. Sabia disso? Abraão, quem era Abraão, queridos? Era um cara milionário. Bilionário. Irmão, quem era Isaac e Jacó? Herdeiro. Aí você vê, o Jacó era tão rico, que mesmo ele fugindo, querendo ser pobre, Deus enriquecia o cara. Ele com o sogro dele, o sogro dizia, olha, vamos fazer um acordo, bora. O gado que nascer malhado é seu. O que não nascer é meu. Só que o costume era que sempre não nascia malhado. Aí Jacó tá, fazer o quê, né? E aí a partir daí, só nascia malhado. Aí o cara olhou assim, meu irmão, o que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada. O senhor disse, agora a gente vai inverter o negócio. O que é malhado agora é meu. Irmão, só nascia não malhado. O cara era próspero demais. Então, quando nós temos essa conversão em Deus, queridos, onde quer que a gente chegue, o dinheiro vai atrás. Você se esconde, ele te acha. Peguei você. Ah, Jesus do céu. É bom demais, né, irmão? Queridos, quem era Jó? A gente só fala de Jó, o cara da miséria que perdeu tudo, né? Ó, irmão, o cara era tão rico, que mesmo ele sendo miserável, depois deu 4 vezes mais do que ele tinha. Veja que coisa abençoada, irmão. Irmão, quem era Moisés? Um investidor. Eu vejo Moisés como um investidor. Ele chega assim, pô, vou investir naquela nação. Ah, então, rapaz, tu não vai. Não, mas vou investir naquela nação. Não diz a Bíblia assim, mas eu só estou trazendo a forma didática. E aí o cara vai, tenta, enfrenta e fala com o dono das ações, né, que é o faraó, e ele consegue realmente pegar aquelas ações, e ele faz aquele investimento. E, cara, até hoje se fala desse homem. Um grande investidor, Moisés. Rico também, queridos. E aí a gente fala, não sei se vocês lembram do homem chamado Nabote. Fala-se pouco sobre ele, que ele tinha uma vinha, né? Irmão, quando se diz assim, é diferente, vê a intensidade. O cara tinha uma vinha. O cara era dono de um vinheiro. Melhorou? Irmão, o negócio pesou. É diferente, ó. O Flávio tem um carro. O Flávio tem um Camaro, meu irmão. Entendeu, irmão? Então, o cara era rico. Ah, porque a gente fala assim de uma vinha pequenininha e que o coitadinho... Não, queridos. Foi herança dele que ele conquistou. E era tão frutífero que o rei, que já tinha tudo, ficou com ciúme querendo a vinha do cara. Veja como a coisa era. Era boa. Negócio agradável, né? Amós, alguém lembra de Amós, irmão? Quando Deus chama Amós, sabe quem era Amós? Um fazendeiro. Amós era um fazendeiro. Amós tinha muito gado, tinha boiada. O cara trabalhava com os pais dele.
Quando Deus chega assim para chamar o cara tinha tudo, e ele deixa tudo realmente para servir ao seu Senhor. Mas o cara era fantástico. Quem era Paulo, irmão? Imobiliário. Você sabia que a Bíblia diz que Paulo construía tendas? Naquela época, as pessoas não moravam em casas luxuosas que nem nós estamos aqui e que a gente vê. Naquela época, as pessoas moravam em tendas mesmo. Tendas bem ornamentadas, bem organizadas, e Paulo vivia disso. Ele construía. Era um cara imobiliário. E tinha dinheiro. Ele mesmo dizia, aos Tessalonicenses, eu não fui para vocês com peso. Não requis nada de vocês. Eu tenho o meu sustento. O cara tinha. Ele padecia e sofria porque era um relacionamento dele com Deus, porque Deus disse, esse homem vai sofrer. Então, por mais que ele fosse rico, mas ele... Então, o dinheiro nem sempre ele vai trazer a alegria. Você pode ter... Às vezes tem pessoas que é tão rico, tão pobre que só tem dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro, só faz sofrer. Tá? Então eu estou trazendo essa questão do dinheiro para nossas vidas aqui, para que a gente possa entender um pouco, para que nós possamos iniciar o nosso ano de uma mente mais aberta e diferenciada. Não tenha medo do dinheiro, amém? Segura a posse, irmão, não tenha medo do dinheiro. Amém. Isso, irmão. Olha, o dinheiro, ele é um excelente Deus. Se você deixá-lo, ele vai te dominar de uma forma maravilhosa. E que você não vai ter esforço nenhum para ir para o inferno. Agora que tu vem falar isso. Amém, Senhor. Amém, queridos. E é o nosso desafio fazê-lo servo e não o Senhor de nossas vidas. Por isso que nós lemos em Timóteo capítulo 6, no verso 10, fala sobre o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente vai falar aqui agora sobre essa questão. Eu quis trazer para vocês um pouco de conhecimento que a Bíblia realmente chamou-nos para ter muito dinheiro, irmãos. Isso não quer dizer que a gente não vá sofrer. Vamos sofrer. Irmão, quem era Jesus? Qual era a sustentação da época daquela localidade, né, na área profissional? Era pescaria. Alguém dizia que Pedro era inculto, que Pedro era grosso, que não estudava. Irmão, pescaria naquela época só eram homens que tinham conhecimento. Nem era qualquer um, não. A gente aqui tem esse preconceito. Então eram homens que tinham potencial, porque eles ganhavam muito dinheiro. Porque era onde funcionava a máquina pública. Era na pescaria. Movimentava demais ali, irmão. Então os pescadores ganhavam dinheiro. Agora ganhavam tanto dinheiro que o cara, quando vê um desconhecido, diz assim, ó, deixa tudo e vem, o cara deixa na hora. Queridos, agora eu vou te perguntar uma coisa. Jesus chamou Pedro. Lá na frente, Jesus disse, quando te converteres, sim ou não? Agora, então, eu entendo que Pedro ainda não tinha se convertido. 3 anos depois. Imagine no dia que Jesus chamou ele. E mesmo assim o cara deixou tudo. Irmãos, isso é maravilhoso. E Deus só vai te fortalecer, te abençoar e colocar quantias boas em tuas mãos quando realmente você colocar isso debaixo dos teus pés. Amém, queridos? Agora, veja só. Por que Paulo fala sobre essa questão do amor ao dinheiro no verso 10? Quando a gente lê a partir do verso 3... a gente vai ler, Paulo vai estar orientando e vai estar aconselhando
Timóteo, porque Timóteo foi um dos homens que Paulo escolheu para ficar na igreja de Éfeso. E o desafio que ele tinha era muito grande, porque a igreja de Éfeso tinha muitos doutores. Tinha pessoas eloquentes demais. E tinha pessoas que realmente acabavam trazendo algumas doutrinas que não era aconselhável de trazer, até porque trazia discórdia e tal. Agora, veja quando Paulo fala no verso 5. O verso 5, a partir a última frase ali, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, Paulo está dizendo que os doutores e os ensinadores, eles pregavam e ensinavam a partir de quem desse mais dinheiro. É como se as igrejas hoje ela pudesse contratar. Irmãos, é um negócio tão grave isso. Vamos chamar, eu vou dizer umas palavras pesadas aqui, mas nada que não esteja na Bíblia. Nós vamos chamar um pregador e aqui ele vai trazer a ministração. A primeira coisa que muitos faziam, e não sei se fazem, era: quanto é que você me paga? Queridos, o negócio está tão grave que é difícil demais. As pessoas já não fazem por vontade de se entregar a Deus. Só vou ministrar. Irmãos, você acha que é fácil para esses grandes pastores estar pregando por aí afora? Aqui o que Paulo fala, no verso 8. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos... O verso 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos. O que ele está dizendo? A riqueza te leva a um perigo. Não quer dizer que, ainda que o dinheiro seja o meu servo, que eu vou estar livre do perigo. Não, irmão. Nós vamos estar no perigo. Vamos andar em armadilhas. E que essas armadilhas vão nos fazer cair. E não é fácil para esses homens, grandes pastores e pregadores, estar em grandes igrejas pregando. Porque eles sempre estão nas armadilhas. E aí Paulo está dizendo que naquela época já existia pessoas dentro das igrejas em Éfeso que eles falavam e ensinavam coisas dependendo de quem desse mais. Quanto alguém desse mais valores a eles, eles começavam a criar doutrinas e a contradizer o que o Evangelho dizia para o povo. Então, Paulo está preocupado com Timóteo e trazendo essa orientação para que ele pudesse abrir os olhos. Cuidado com quem você deixa falar na igreja. Cuidado com os murmúrios que as pessoas estão vivendo. Porque, irmão, toda essa situação antes do verso 10 é tudo envolvendo o dinheiro. Agora, é ruim? Não, porque no verso 10, Paulo fala sobre o dinheiro, mas ele fala sobre o amor ao dinheiro. Agora, o que é que o amor ao dinheiro ele é? Ele é a raiz de todos os males. E o que é que o amor ao dinheiro faz? Ele faz com que as pessoas cobicem mais ainda e que faz com que as pessoas se desviam da fé. Queridos, eu não estou dizendo aqui de milhões para que a gente se desvie, é apenas você ganhar um pouco mais, você já fica, não tem um tempo para Deus. Irmãos, isso é muito sensível falar sobre isso. Mas, queridos, deixa eu trazer uma experiência de vida para que a gente possa entrar na ministração aqui da ceia. Irmãos, eu estou falando isso porque não é que eu sou melhor do que vocês. Também não é porque eu sou mais pobre e nem que eu sou mais rico do que vocês. Mas as situações que eu já passei e que hoje eu olho para trás assim, eu disse: Deus, eu agradeço por onde eu estou e desejo chegar em lugares mais altos e mais elevados. Sim, eu desejo. Quero ter mansões, tá? Olha, eu com uma mansão, irmão. Todo ano com encontro com Deus numa mansão, que coisa boa. Olha, maravilhoso. Mas
eu entendo que tudo que eu tenho passado também foi uma cooperação para que a gente pudesse ter algo. E a misericórdia de Deus é muito grande na minha vida. Queridos, com 6 anos de idade eu perdi a minha mãe. Antes dos 6 anos, acho que 2, 3 anos, meus pais se separaram. E aí, a minha tia lá no Rio, ela liga, não sei se ela liga, mas eu não sei como é que ela foi, mas a informação chegou aqui que se meu pai não fosse sair daqui para o Rio para buscar a gente, nós iríamos parar no FEBEM. Vocês lembram? FEBEM. Pense no medo que eu tinha, irmão. Mas eu vou colocar seus filhos na FEBEM. Naquela época. Não sou tão velho não, tá, queridos? Mas eu acho que muita gente balançou a cabeça. E aí a gente veio para cá e a gente passou por uma situação tão crítica que eu não era flor que se cheirasse, né? Mas, enfim, fui vivenciando. Eu estava falando com a minha esposa um dia desse e eu não percebi uma coisa que Deus me abençoou. Isso é muito importante. Os pais, eles precisam emancipar os filhos. Amém? Quando o filho sai de casa com o pai abençoando, Deus abençoa. E aí uma coisa eu fiquei pensando por esses dias, eu disse, Deus, eu fui emancipado pelo meu pai. E eu não estava pensando nisso, por quê? Quando os meus irmãos saíram de casa, aí só ficou eu e os filhos da minha madrasta. E aí eu fiquei ali, meio que desolado, sozinho. E aí o meu pai chegou para mim e disse, olha, você vai sair de casa e vai morar com seu irmão. Eu disse, pai, não vou não vai. Você vai morar com seu irmão. Eu não entendi aquilo, né? Eu disse, caramba, vou sair da casa do meu pai. Mas veja, ele mandou eu sair, veja que coisa boa. Claro, eu fui morar numa taipa, né? Que era só madeira e lona. Mas eu fui. E aí, a partir daquele momento ali, nós vivemos realmente situações que nos trouxe dores e tristezas, né? Mas hoje nos traz alegria. Mas são coisas importantes e eu vejo que, por mais que eu tenha passado por essa situação, Deus tem me abençoado de uma forma maravilhosa. A partir já da minha esposa, né? Minha esposa, meu Deus, é uma riqueza em pessoa. Eu estou elogiando a minha esposa, né? É uma riqueza em pessoa. E através dela, Deus tem me fortalecido muito. Agradeço muito a Deus pela minha esposa. Irmãos, você não sabe qual é a vergonha. Eu acho que eu não tenho muita vergonha não, irmãos. Como é que um cara mora numa taipera, quase caindo. E aí eu conheço a minha esposa, que na época era a minha namorada, e eu levo ela em casa. E quando ela chega lá, só para chegar num lugar, irmão, dá medo, olha assim. Ela olhava para um lado, para o outro, eu disse, vamos embora para você ver quem eu sou. E no final das coisas eu ainda disse, nós vamos morar aqui. Eita, matou a mulher. Eu não sabia o que eu estava falando, irmão, não sabia. Obrigado, Senhor. Época da inocência. E aí, irmãos, hoje eu sei que eu tenho poucas coisas, mas quando eu estou em casa, eu digo, Deus, eu hoje posso dizer, eu sei morar em barraco. Posso falar igual a Paulo. Hoje eu sei morar em barraco. E hoje eu sei morar em apartamento. Não tenho vergonha disso, irmão. Deus tem fortalecido os nossos corações. Nós estamos... É a fé mesmo. E nós estamos vivenciando isso. Agora, tudo isso, irmão, quem é que faz isso aqui na terra? O dinheiro. Ou tu acha que tu vai no banco e dizer, Deus me revelou que eu vou ter um empréstimo e você vai pagar para mim, seu gerente. Não, irmão. Não. Mas Deus nos dá a sabedoria de fazer o empréstimo. E com fé a gente vai investir, vai pagar o empréstimo e vai crescer mais ainda. Irmão, tem gente que pensa que o dinheiro cai do céu. Aí eu falo igual a minha... Eu falo com a minha filha, né? Ela falou mais com a minha esposa, né? A minha esposa fala assim, você pensa que dinheiro dá em árvore? Ela faz, mais dinheiro não é papel? Papel não vem da árvore? É uma brincadeira, né, irmão? Ou uma pizza. Queridos, realmente ter esse controle e não ter o trauma de que o dinheiro é sujo.
E você precisa ter mesmo. Agora, o que Paulo está dizendo é o apego ao dinheiro. Irmãos, o apego ao dinheiro, deixa eu entrar um pouquinho mais pesado aqui, tá? O que é o apego ao dinheiro? O apego ao dinheiro, irmão, é quando eu dou R$20 de oferta, mas eu, com grande espontânea vontade, gasto 600 em um show. A minha filha falou nesses tempos aí, nesses dias, foi essa semana, ela disse, mãe, a senhora sabe, fulana gastou R$600 de ingresso, fora o trajeto, a comida, bebida, bota aí uns 800, irmão. Isso é o amor ao dinheiro. Irmão, amor ao dinheiro, queridos, é quando eu vou... Me desculpe, mas eu vou ter que falar. É quando eu me disponho a dar um item da cesta básica, o mais pebinho que tem. Mas eu compro um sofá de 3.000, 4.000 para minha casa. Irmãos, aí eu compro um sofá, a minha casa é pequena, vamos lá, desculpa a expressão, as pessoas que não têm muita cultura em relação à questão de finanças. Você tem uma sala 3x4, aí você compra um sofá de 2 por 4,5, você tenta, aí você não consegue entrar na sala. Aí bota o sofá de um lado, bota de outro, tá? Não, porque tem que ter sofá sem necessidade. O amor ao dinheiro, querido, é quando alguém diz assim, ó, o encontro é 260, aí você já faz uma cara assim, ó. Aí em menos de 1 hora tu vai no restaurante e gasta isso e olha lá. E que vai sair no banheiro. E eu espero que saia bem, irmão. Então, esse que Paulo está dizendo, eu estou ampliando, tá? Estou ampliando. O amor ao dinheiro, irmão, é quando a gente escolhe a melhor roupa para nós, mas a gente espera que o nosso sapato fure para dar ao outro. Então, quando a gente fala, irmão, queridos, o amor ao dinheiro é quando eu dou com maior dor e tristeza e pesar o meu dízimo, mas eu todos os dias alimento o meu vício. Esse é o amor ao dinheiro. A gente às vezes pensa que o amor ao dinheiro é ser milionário e rico e querer muita coisa. Não, queridos. O amor ao dinheiro, irmãos, eu estou vendo que as carinhas estão se fechando. O amor ao dinheiro, irmão, é quando eu dou minha oferta, dou meu dízimo e olho para fulano. Eu nunca vi fulano não dar, por que ele não dá? É da tua conta, irmão? Fazer igual a Jesus, quando viu Pedro, tu me amas? Ele disse o quê? Eu te amo, Senhor. Pedro, tu tem certeza que me ama? Amo, tá certo. Mais uma vez, só para não esquecer, tu me ama mesmo? Amo. Ele falou, então tá bom, segue-me. Aí Pedro olha para trás assim, e esse aqui? Tu me chamas, mas e esse que sempre nos diálogos, nos ensinamentos, ele recostava a sua cabeça aos teus peitos, ele ficava contigo mais próximo. Se tu tá me chamando, e esse aqui, e ele, aí Jesus diz assim, rapaz, se eu quero que ele fique, o que tem a ver tu? Faz o teu. Ah, é porque eu dou o dízimo e o pastor não dá, irmão. Esse é o amor ao dinheiro. Tem outras coisas aqui que é bem pesada, mas eu acho que é melhor falar no discipulado. Esse é o amor ao dinheiro, irmãos. É a raiz de todos os males. A cobiça, ele desvia da fé e atormenta com muito sofrimento. As pessoas sofrem por causa disso. Tem uma coisa que eu aprendi, que querendo ou não, nós sempre vamos ofertar e dar o dízimo.
seja para Deus ou para Satanás. Sempre. Porque, queridos, o dinheiro não é seu e nem é meu. Nós somos mordomos. Amém? E precisamos ser excelentes mordomos do dinheiro. Cuidado em relação a isso. Eu não posso chegar e fazer-me de Silvio Santo, mas também eu não posso me segurar para tudo. Seja um excelente mordomo. Queridos, aquela passagem que Jesus fala dos talentos. O que é talento, irmão? No Novo Testamento. Dinheiro. O que é que o Senhor deu aos seus servos? Dinheiro. Aí a gente pega na questão espiritual, não, o talento, o chamado, não sei o quê. Irmão, foi dinheiro. É como se ele dissesse, eu vou te dar 10 mil, vou te dar 5 mil, e vou te dar 1.000. Dinheiro, irmão. O que é que você está fazendo com isso? Aí a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo com o dinheiro que Deus colocou em nossas mãos? Porque, irmão, se eu estou com o dinheiro em minhas mãos, e eu estou sofrendo para pagar as minhas contas, Deus está sendo feliz com isso? Não. Meu pai sempre dizia, filho, se você ganha 5, gaste 2. Eu já estou querendo entrar em finanças, vou parar aqui. Mas, irmãos, Deus está dizendo que a todos que Ele chamou, deu talento, deu dinheiro. A mim deu pouquinho, a Tony deu um bocadão, a Laô deu muito. E Ele distribuiu em nossas mãos. Aí eu sou tão egoísta que eu digo, é meu. Não é teu não, miserável. Desculpa a expressão, é porque eu sou tão assim, irmão. Não é nosso. Aí sabe, irmãos, uma coisa que é bem interessante, que está todo mundo já caladinho, vou apanhar quando sair daqui. Sabe o que é mais interessante ainda, irmãos? Que quando nós estamos lá nas trevas, a gente gasta de rebolo. Nós conhecemos uma amiga, né? Não vou falar o nome. Obrigado, irmão. Custou dinheiro. Amém, queridos. Que nos fez repensar muito em relação ao que nós estamos fazendo com o nosso dinheiro. Uma mulher não é evangélica, crê em Deus, ela é cristã, mas ela não segue a doutrina evangélica. E ela disse, todo ano eu reservo 5 mil reais para brincar carnaval. Agora esse eu reservo, irmão, é fazendo empréstimo. Aí tu vê, só não teve mais carnaval por causa da pandemia, mas agora vai ter, tá? Aí tu vê, todo ano a pessoa faz um empréstimo para pagar em 12 vezes, 5 mil. Aí eu faço a pergunta, qual foi o dia que você fez o empréstimo para a igreja? Que eu fiz para a igreja? Que nós fizemos? Mas por que eu não faço? Aí eu começo a querer justificar, é porque o pastor é ladrão, porque Márcia vai comer a metade. Irmãos, preste atenção, eu não estou incentivando de você fazer isso não, tá? Estou dando um exemplo, por favor, não vá sair da ideia, Deus falou comigo, seja sábio, porque depois que você tiver com a mão na cabeça, Derlan, eu disse, não sei de nada, não vi ninguém, eu estou aqui para entregar a mensagem, estou entregando a mensagem,
Tenha sabedoria. Eu, antes de falar isso, eu disse que nós somos mordomos, sim ou não? Pronto, então, seja sábio. Amém, queridos? O que eu estou trazendo aqui para nós é que inicie esse ano sendo o senhor do seu dinheiro. Não deixe que os males tragam raízes de angústia na sua vida. Não trabalhe para pagar as contas. Trabalhe para viver, irmão. Trabalhe para viver. Eu queria trazer aqui uma questão de finanças, mas somente para você ter uma ideia. Eu falei uma vez sobre primícias, né, sobre dízimo faz um bom tempo. E uma coisa que eu aprendi é que eu não devolvo 10% para Deus. Deus é que confia em mim e deixa os 90% comigo. Então o que é que você está fazendo com a confiança que Deus está te dando? Eu sei, irmãos, que o homem não, mas todas as mulheres são centopeia. Não, só se for, irmão. Quem não acredita? Quando eu chego em casa, irmão, quando eu chego em casa eu tenho 3 mulheres, né, na minha vida. Mas, irmão, eu fico olhando assim, Deus, que tanto pé são esse? Jesus, na entrada da minha porta, quando abre também tem, no meu quarto tem, Senhor, me ajuda. Não sei para onde vai tanto pé. Mas tragam esse equilíbrio na vida de vocês. Inicie esse ano. Irmãos, dívidas nós sempre vamos ter. Sempre nós vamos ter dívidas. Mas o que é que eu estou fazendo com elas? Vamos ficar de pé, queridos? Senão eu vou entrar em finanças. E não quero. O dinheiro, ele é importante, queridos. Sabe uma coisa que eu fico me doendo? É ver o pastor suplicando por oferta no templo, irmão. Suplicando. Irmãos, tá. É, Deus, só Tu mesmo para nos dar misericórdia. Falo nada, tá bom demais aqui. Queridos, fecha a tua Bíblia. Tá bom demais, Senhor.